Alô, alô, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite no Brasil também, já são 18 horas. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live da nossa Rebelião Saudável. A jornada que vai começar no dia 5 e vai até o dia 11. Serão 21 palestras, 21 palestrantes em 7 dias. E o melhor dessa jornada é que quando você compra o ingresso, você tem essas palestras para o resto da vida, porque elas são vitalícias. Deixa eu chamar aqui um dos meus convidados que já chegou, o doutor Adolfo Duarte, que eu estou vendo que ele já está aqui. Vamos lá, doutor Adolfo. E a gente fica esperando os nossos próximos convidados, porque hoje teremos 3 convidados. Oi, Rosinete, boa tarde. Cássia, Ei, tudo bom? tudo bom? Finalmente, agora eu vou falar com você o tempo todo, né? Vamos ver como é que estão as coisas aí. Sua Wi-Fi tá tranquila? Tá ótimo, graças a Deus. Aquele dia eu estava na estrada, Cássia. Aquele dia estava difícil mesmo, né? Não, o Mas não cálculo tem do problema. tempo deu tudo errado, porque era para ter dado tempo de eu chegar no hotel, pegar o Wi-Fi do hotel e fazer a live. Só que aconteceram várias coisas e não consegui. Olha a Mônica chegando. Oi, Boa noite! boa Boa noite, noite! Mônica. Tudo Doutor bom? Ricardo também já está entrando. Vamos esperar ele entrar, porque aí eu já explico como vai ser essa live para os 3. Tá Chegou. certo, Ricardo. Olá, tudo bem? Sejam Beleza, todos tudo em paz. bem-vindos. Boa Olha, noite, Ricardo. eu vou fazer algumas perguntas muito muito gerais, né? Porque a gente está falando para um público leigo, na verdade, e é o público que provavelmente vai estar na nossa jornada da Rebelião Saudável, tá certo? Então, eu queria que vocês se apresentassem, né? A começar pela Mônica, e depois a gente começa com as perguntas, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Então, boa noite de novo aí para todo mundo, né? Obrigada, Cássia, por receber a De gente nada. aqui. Eu sou terapeuta ocupacional. O meu foco grande aqui nas mídias, né, sociais é o tratamento de enxaqueca, né, através de estilo de vida. Eu fiz diversas especializações na área de neuroreabilitação, de estilo de vida, de terapia cognitivo-comportamental para fazer o meu trabalho. Mas eu caí no mundo da low carb por necessidade própria, individual, né? Que foi, assim, eu tenho enxaqueca também, mas não foi por conta da enxaqueca, olha lá, mulheres, né? Não foi por conta da enxaqueca que eu comecei a low carb. Na verdade, foi uma coincidência muito boa, né? Eu descobri que ela me ajudaria nesse aspecto também. Foi por conta de doenças autoimunes, né? Então, eu fiz a minha remissão da tiroidite de Hashimoto. Olha que bom. Através da low carb. Depois acabei me adaptando mais, uma dieta mais para cetogênica. E comecei a viver muito bem sem a enxaqueca, sem os sintomas de tireoide. Legal. E aí comecei a querer levar mais essa informação para as pessoas, né? A minha palestra na jornada não vai ser muito especificamente sobre a enxaqueca, vai ser mais como é que a gente coloca os hábitos ali, né? Novos hábitos que as pessoas vão aprender. A minha palestra vai ser a última. Então, é assim, como é que a gente faz para a gente colocar tudo que aprendemos durante os dias e todas as palestras da jornada, colocar em prática. Porque... No dia a dia, claro. Exatamente, porque é uma questão, é muito individual, né? Como é que a gente faz isso? Claro, é verdade. Muito obrigada, Mônica. Então, agora vamos para o nosso cardiologista. Temos um cardiologista low carb aqui, que é o Dr. Ricardo Ferreira. Dr. Ricardo, como foi que a low carb entrou na sua vida como cardiologista? Bom, deixa eu só dar boa noite para você, Cássia, para a Mônica e para o Adolfo. Engraçado que a gente se conhece só de reuniões por áudio do Telegram, né? Mas, assim, pessoalmente, nem é pessoalmente, né? Mas por vídeo é a primeira vez que estou conversando com vocês. Bom, olha, Cássia, na verdade
foi mais ou menos em 2017, né? Então, já tem uns 5 anos aí. E é curioso que a história de todos os profissionais que trabalham com low carb é que eles têm isso em comum, né? Todos eles já adotaram essa estratégia pessoalmente, né? Nas suas vidas, né? Então, isso não aconteceu da mesma forma comigo, né? E lá em 2017, eu comecei como eu sempre digo nas lives, quando me perguntam isso, eu nunca fui obeso, né? Eu estava só aquela história do falso magro, né? Eu tinha um pouquinho de barriga, né? Aumento da circunferência abdominal, mas já tinha repercussões disso, né? Então, eu estava com a pressão alta e estava com dislipidemia, né? Alteração dos exames laboratoriais. E aí, eu, por acaso, aqui conversando com outro colega médico, ele me mandou um áudio do Dr. Souto, e aí eu comecei entrei no blog dele, comecei a ler as coisas que ele escrevia e, claro, como eu sou médico, né, e aquilo ali é um assunto que me interessava, eu comecei a me aprofundar, estudar mais aquilo. E aí comecei, obviamente, a aplicar aquilo na minha vida, né? Então mudei totalmente minha alimentação na época, né? Agora já está fazendo mais ou menos 5 anos. E de lá para cá, perdi 14 quilos, né, no total. Sério? Você E é aí, muito alto, né, doutor é, Ricardo? é. Então, assim, não parece. Hoje em dia, quando eu posto as minhas fotos de antes e depois, as pessoas falam, nossa, mas eu nunca imaginei que você fosse mais cheinho, né? Mas é porque não parece mesmo. Mas, então, assim, isso foi uma virada de mesa na minha carreira, porque, veja, como você falou, eu sou cardiologista, né? Então, a gente veio de uma formação demonizando a gordura, né? Então, eu passei a minha carreira toda orientando os pacientes que não podiam comer gordura. E, de repente, eu mudei a minha abordagem, né? Quer dizer, comecei a estudar o assunto e eu vi, não só em mim mesmo, né? Eu vi os benefícios dessa estratégia de baixo carboidrato. E aí comecei, obviamente, a aplicar isso no meu consultório, com meus pacientes. E aí os benefícios aparecem, né, nitidamente, os pacientes vão melhorando, você começa a retirar medicações dos pacientes, coisa que não conseguia fazer antes, né, e aí você se apaixona por aquilo, né. Claro. É engraçado que, assim, eu vinha de uma formação onde a maioria das consultas eu conversava com os pacientes sobre os remédios, sobre os exames, mas era uma pequena parte do tempo da consulta era para falar de alimentação. Hoje é o contrário, exatamente o contrário. A minha consulta passa a maior parte do tempo conversando sobre hábitos, né? Olha, que legal. Alimentação, exercício, e fica uma parte ali para falar dos remédios quando precisa. Então, assim, muda toda a abordagem, né? E aí você percebe o quão poderoso, né, é a mudança de hábitos, né? Então, de fato, a estratégia low carb aí foi uma virada aí na minha carreira profissional como cardiologista. E, felizmente, agora eu estou contaminando outros cardiologistas. Imagino. E há uns anos atrás, quando eu comecei a utilizar essas estratégias, ainda tinha bastante assim, preconceito, né, mesmo. Então, os colegas viam aquilo como dieta da moda e não davam muita bola, né? Às vezes você até era visto assim com desconfiança, né? Então, mas felizmente as evidências foram surgindo de tal forma, né, com artigos científicos, estudos que não, assim, não dá para ignorar mais, né? Então, passou a ser de um jeito que aí os profissionais falaram, escuta, aí começaram a me mandar mensagem, escuta, como é que é esse negócio da low carb? Me manda uns artigos aí que eu quero dar uma olhada. E aí começaram, tenho colegas que hoje que trabalham comigo, né, na minha clínica, e começaram a também adotar esse tipo de estratégia com os pacientes, né? Quer dizer, as pessoas vão se rendendo às evidências, né? E quando você começa a aplicar, de fato, aí quando você vê aquilo na prática dando certo, fica mais fácil, né? E a melhor coisa é quando a gente consegue mostrar para as pessoas esse outro lado, né, do muro, como diz o Dr. Marcelo Cardoso, através do nosso próprio exemplo, né? Porque aqui todos nós praticamos a low carb, todos nós tivemos benefícios com a nova alimentação e isso é fantástico. Agora você, doutor Adolfo, faça a sua apresentação para a gente começar com as perguntas. Vamos lá. Então, antes de tudo, prazer estar com vocês. Cassinha,
Obrigado por me deixar entrar hoje também para participar com o pessoal. Claro, Nós todo você é mundo já sempre ouviu a bem-vindo. história. Obrigado. E estou muito feliz de estar com vocês aqui. E olha, a minha história, ela é uma história relativamente longa, eu vou encurtar, tá? Porque eu sou filho de nutricionista. Ah, Então, minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, isso tem muito tempo, tá? uhum, Ela veio com a ideia da abordagem ortomolecular. uhum, Naquela época, chamava ainda de medicina ortomolecular, né? sim. E foi quando eu comecei a estudar com ela, porque minha mãe trazia as coisas, eu era sempre muito CDF, muito interessado em ver aquelas maluquices. Vai, Thalita, eu beijo para Thalita. Beijo, Então, Thalita. Uhum, eu comecei a ver aquelas loucuras com minha mãe, e com 14 anos eu estava trabalhando com ela. Então, eu já entrei na faculdade de medicina com a cabeça meio torta, sabe? Então, assim, a nossa formação, o Ricardo já confirmou a mesma coisa que eu sempre falo, nossa formação ela é muito restritiva, ela não entra muito nessa parte da alimentação, né, não, Rick? A gente vê muito doença e remédio, a gente não vê muito aspectos sobre a saúde humana. E eu já vinha com um viés diferente, então eu tomei pau a faculdade inteira na cabeça, sabe? Era cada dia um me dizendo, larga essas besteiras, você fica aí falando essa bobagem. E durante a faculdade eu vi um livro que vocês vão achar até engraçado, pessoal, porque quando eu falo isso, tem gente que quer me bater. Mas o livro que me puxou para esse lado foi A Dieta de South Beach. Ah, Não sei se vocês lembram disso, é eu coisa de lembro dessa velho. dieta, eu lembro dessa Então dieta. nós dois, cara, Nós, somos velhos. nós não somos velhos, nós somos jovens e estamos mais maduros. Pois então, nós É, temos informações interessantes. Então, o que exatamente. aconteceu? Aquele livrinho, gente, a primeira edição dele no Brasil, os primeiros 2 capítulos fazem uma revisão de fisiologia, claro que numa linguagem leiga, mas tão bem feitinha que me seduziu. Então, eu comecei a estudar isso, me interessar, lá nos idos de 2002. E eu Uhum, comecei a aplicar isso na saúde pública, no PSF. uhum, Eu comecei a aplicar umas low carb da minha cabeça, não tinha nem nome, não tinha ninguém para conversar, não tinha internet como hoje. Era um negócio meio rebelde, sabe? Mas assim, filho de ufólogo dá nisso, né? Então o que é verdade. aconteceu? Eu comecei a aplicar naquela época. Então eu estou usando essas estratégias mais ou menos desde essa época. Mas a Uhum, coisa foi ganhando volume justamente quando a turma começou a se comunicar muito pela rede, a gente começou a ter mais contato. Então, acho que a primeira vez que eu palestrei sobre esse tema foi em 2011, se não me engano, que a gente dava muita atenção à dieta paleolítica, é. né? Então, todos esses nomes, esses princípios, que no fundo, eles falam das mesmas coisas, né? Uhum, Eles foram entrando muito por aí. Aí eu sofri muito com obesidade. Eu, com 30 anos de idade, pessoal, mesmo sabendo de tudo isso, eu cheguei a 131 quilos com 39% de gordura. Olha que legal. 30 anos de idade, todo ferrado, doía o corpo inteiro, depressivo, cacete a quatro. Como é que eu saí disso? Usando a estratégia. Tô uhum. perfeito hoje? Não, porque eu sou descarado, eu sou baiano, gente. Baiano é descarado, entendeu? Então, o negócio é mais assim, tô infinitas vezes melhor do que antes e uso a estratégia diariamente com os meus pacientes, dentro de uma Aham. formatação que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu fico muito feliz em ver cada vez mais a gente contaminar, como o Ricardo falou, né? A gente contaminar mais colegas para poder estar dentro desse universo. E fico mais feliz ainda quando eu percebo o respeito à multiprofissionalidade, certo? Você vê, ó, Uhum. todos nós 4 aqui juntos conversando e tem também os nutris, fisioterapeutas, psicólogos, a turma toda. Isso é rico, pessoal, isso é muito bom e eu fico feliz demais da gente estar assim tendo essas oportunidades. Então é Que por aí. legal. Muito bom. Então, Mônica, eu vou começar contigo. Eu vou fazer Deixa eu explicar. Eu vou fazer umas perguntas gerais, tá certo? Para que vocês possam falar um pouco cada um falar um pouco na sua área. E vai ser uma coisa bem tranquila, tá? Vai ser uma conversa mesmo, vocês estão na minha casa. Você acabou de fazer um post, Mônica, que eu estava lendo agora, e que faz um link entre a alimentação e a depressão, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que a alimentação pode ajudar a minimizar esses processos depressivos. Na verdade, a alimentação ela ajuda a minimizar diversas coisas, né? Uhum. Eu estava até escrevendo um outro post ainda, que vai amanhã, provavelmente, da relação da enxaqueca, por exemplo, com osteoporose, osteopenia, sarcopenia, né? Que é quando você perde a massa muscular. E eu acho que eu vou pegar um gancho para falar assim
que a gente segmentou muito a saúde, né? É verdade. Então, se eu tenho osteoporose, eu vou aonde? Eu vou no ortopedista, né? Então, eu estava ali explicando um pouco que o que está por trás de tudo, né? Existem as mesmas disfunções, né? Entre enxaqueca e depressão, existem as mesmas disfunções neuroquímicas no cérebro. Entre uma osteoporose e uma enxaqueca, tem uma disfunção mitocondrial que leva a uma disfunção da homeostase do cérebro, né? Do cérebro funcionar ali como ele deveria. Então, quando eu aponto numa direção para tratar uma coisa, com a abordagem de estilo de vida, eu acabo melhorando outras. Claro. Né? Essa é a questão. Mas a questão da alimentação a alimentação ocidental muito pobre, porque o meu post eu falo de micronutrientes, né? As vitaminas, os minerais, os fitonutrientes, aí que até a doutora Adolfo entende bem também, né? Tá muito fraco, porque a gente come os mesmos ingredientes, a gente daqui, né? Não, mas a maioria das pessoas come os mesmos ingredientes ao longo do dia, só em formatos diferentes, né? Então, é trigo que tá num bolo, tá num biscoito, tá num macarrão, que tá num pão, enfim. E você come isso o dia inteiro. E é misturado com uma gordura, enfim. São coisas que têm baixa densidade nutricional. Essa baixa densidade nutricional vai gerando deficiências de vitaminas, né? E que vão causando as doenças, enfim. Né? Então, quando eu começo a colocar mais comida de verdade no meu dia a dia, eu vou melhorando. E tem muita gente que tenta diversos tratamentos para depressão com medicamento, porque, sim, na faculdade de medicina se aprende, sintoma é esse, o diagnóstico é esse, o tratamento é essa lista aqui de medicamentos, né? E aí, apesar de eu não ter cursado medicina, o meu curso, ele era dentro da faculdade de medicina aqui da USP de São Paulo. Meu marido é médico, enfim, né? Convivemos bastante no meio, trabalho com muitos médicos e a gente sabe como que é. Na graduação, de fato, você não tem nada, assim, muito sobre nutrição, sobre comportamento, né? Não tem uma disciplina que fale de comportamento. E quando tem, normalmente não interessa, porque o aluno da medicina, a maioria está ali focado em doença, quer aprender como é que trata as doenças, né? Não está ligado nessas coisas. Então, assim, a pessoa vai lá, toma uma medicação antidepressiva, não tem o resultado que queria, porque a medicação vai trabalhar ali num desequilíbrio neuroquímico, que às vezes nem é a causa da depressão dela. Às vezes ela nem tem depressão, às vezes ela tá com uma tristeza, né? Um estado mais triste, mais melancólico, deprimido, né? Melancólico por conta de deficiência nutricional, né? Então, assim, vale a pena a gente investigar como é que tá a alimentação, mudar a alimentação. Eu acho que antes de sair tentando, né? Porque é muito comum, as pessoas pulam de antidepressivo em antidepressivo e nenhum resolve. Então, a gente, né, tem a deficiência nutricional, que muitas vezes se resolve, né? Mas se não resolve, aí você tem que partir realmente para um tratamento com terapia, com outras coisas que só a medicação não vai dar conta. É verdade. Doutor Ricardo, a gente não se preocupa muito com ir ao cardiologista. Geralmente a gente vai para o cardiologista quando a gente já está doente, né? Quando a gente está começando a adoecer. Em que momento na vida de um indivíduo ele deve se preocupar em atender a um cardiologista? Que horas na vida que a gente tem que pensar, não, eu tenho que ficar mais atento por causa de possíveis riscos cardiovasculares. Então eu vou no cardiologista. Na verdade, não existe uma regra, né? Mas, assim, felizmente, isso daí tem mudado um pouco hoje. É claro que depende muito do extrato social que você está avaliando, né? Mas pessoas que já têm uma renda, uma instrução maior,
elas já têm um pouco mais, já são um pouco mais conscienciosas com a saúde, então acabam procurando para fazer check-ups cardiológicos. Hoje em dia tem procurado com uma idade mais precoce, assim, por volta dos 30 e poucos anos, já recebe. Então, hoje em dia, felizmente, isso aí está mudando. Mas ainda quando você pega, se você pegar no SUS, Sistema Único de Saúde, o sistema já está tão lotado que com doenças, né, que não tem tempo às vezes, eles ficarem se preocupando com prevenção, com check-up e tal. E aí isso daí acaba ficando meio deixado de lado mesmo. Mas é complicado. Mas, assim, com relação à idade, né, a pergunta que você está falando, do ponto de vista de doença cardiovascular, a gente tem que pensar sempre na prevenção, né? Então, quanto antes você começar a controlar os fatores de risco, melhor. E hoje, né, antigamente, as pessoas começavam a ficar hipertensas ali na terceira, quarta década de vida, tal. Hoje em dia a gente está vendo adolescente hipertenso. Criança, tem criança hipertensa. É uma loucura, né? Então, que eu não atendo a faixa pediátrica, né? Mas de adolescente para cima eu já atendo. Então, hoje em dia a gente está vendo adolescentes com dislipidemia, adolescentes já com alterações, com sinais de resistência à insulina, né? Uma coisa de louco. Porque a alimentação está tão errada, né? Que essas doenças aí têm aparecido de maneira mais precoce. Então, teoricamente, a gente já está orientando as pessoas com 20 anos de idade já procurar, não para fazer exames cardiológicos, né? Porque isso aí nessa faixa etária, ainda que a pessoa tenha um fator de risco, um adolescente ali, ele não vai ter manifestação da doença. A gente está falando em prevenção, né? Quer dizer, um adolescente hipertenso, obeso, ele vai ter a manifestação desses problemas no sistema cardiovascular dali a uma década, né? Então, só que ele tem que procurar antes para controlar esses fatores de risco, né? E não para fazer um monte de exame do coração, que aí muitas vezes você não vai achar nada. Mas então a gente recomenda aí que já na adolescência, dependendo do histórico familiar que a pessoa tem, já procura um médico, não necessariamente um cardiologista, mas pode ser um clínico geral, para colher o perfil lipídico, né, fazer exames básicos, assim, né, exames laboratoriais, e um exame clínico, né, para o médico orientar com relação aí à prevenção e controle dos fatores de risco, né? Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, né? Então, quanto antes, melhor você controlar isso daí, que você vai estar prevenindo doença lá na frente, né? Como você falou, senão ele já chega todo doente no cardiologista e você vai ter que reparar uma coisa que às vezes já não tem mais jeito. Mas, que podia ter sido amenizada, né? Com uma mudança de estilo de vida, por exemplo. E a principal causa de morte no mundo, né? São as doenças cardiovasculares, que são totalmente preveníveis. E que muitas vezes a gente cai na falácia da genética, né? É a genética. Meu pai teve infarto, minha mãe teve AVC, então, tipo, eu vou ter também. Isso é o meu destino, né? Verdade. Não, genética é o nome da cozinheira, gente. Vocês não sabem, o nome da cozinheira é genética. O pessoal esquece que as famílias costumam se alimentar de forma similar, né? A gente herda hábitos também. Exatamente, claro. Completamente. Doutor Adolfo, eu estava vendo hoje, dando uma olhada no seu Instagram, e você postou a seguinte frase: sua saúde é sua exclusiva responsabilidade. E isso é a essência dessa nova medicina, né? Que eu tenho chamado de nova medicina, esse viés low carb. Até que ponto nós somos protagonistas da nossa saúde e quando é que a gente precisa procurar um médico? Excelente. Olha, quando eu falo que depende de você, Cassinha, eu falo depende de você, inclusive no buscar ajuda. Então eu falo muito da questão da atenção a si, atenção à sua saúde, atenção ao que você sente, o que seu corpo reclama. Né? Nós temos uma cultura de querer transformar todo tipo de percepção de fragilidade em fraqueza. Sim. E isso é estúpido. Então, principalmente entre nós homens, fica aquela pecha de que se você está reclamando de alguma coisa, você é um fraco. Isso atrapalha muito. É verdade. Isso faz com que, por exemplo, aquele paciente que deveria ter ido para o Ricardo 5 anos atrás, ele vai agora já todo escangalhado, porque ele não foi quando ele começou a sentir as coisas. Né? Então, assim, isso é o que eu
é o que eu prego, que as pessoas estejam atentas a si e entendam que prevenção é um processo ativo. A gente também tem outro problema, né, que é muito importante e que passa muito pelas questões comportamentais aí com que a Mônica trabalha. A ideia da prevenção passiva. Por exemplo, eu vou ali para uma obra, eu vou botar um capacete, porque pode cair um tijolo na minha cabeça. Isso é prevenção passiva. Estar atento a se os tijolos podem cair já é uma prevenção ativa. Ou então preparar aquilo para que não possa cair nenhum tijolo é mais prevenção ativa ainda. Então, em uma live com o Ícaro Alcântara, lá de Brasília, outra figura rara que trabalha com ortomolecular, amigão, irmão meu, a gente conversou em cunhar o termo medicina do protagonismo. Boa. A gente usa essa hashtag de vez em quando para que as pessoas entendam que elas têm que participar. E esse participar, Cassinha, passa muito pelo seguinte, por exemplo, ó, a explicação que a Mônica deu sobre a pergunta que ela respondeu. Brilhante, sensacional. Ela falou sobre ambiente biológico e sobre como a alimentação interfere nisso e sobre como a droga pode não funcionar tão bem se o ambiente não estiver adequado. Em resumo, né? A pessoa que está assistindo isso e consiga depreender essas ideias, ela já está fazendo uma prevenção ativa, porque ela está se instruindo. Né? Claro. A pessoa que ouve o Ricardo falar, quanto mais cedo você der atenção, melhor. Gente, não tem como ser mais claro do que isso. Exatamente. Com a idade, verdade. quanto mais cedo você for, melhor. Então é isso, as pessoas entenderem que elas têm que participar. Nós temos um histórico de medicina paternalista. Aquela medicina que espera o pobre paciente ignorante, que não entende nada, chegar diante da grande divindade médica, que vai definir a sua conduta, e ele tem que obedecer, porque senão ele vai sofrer. Gente, o tempo mudou, ó, acorda. Passamos disso. Às vezes o paciente chega na frente da gente sabendo de um artigo que eu nem vi que foi lançado. Ele já leu, está sabendo mais do que eu. Eu fico, ai meu Deus. A gente hoje faz o trabalho, ó, conjunto, combinado. E é o melhor trabalho que tem, é o trabalho combinado. Então é isso que eu falo, sabe? Eu gosto que o pessoal participe, entenda que é um trabalho a quatro mãos ali, que a gente tem que trabalhar junto, e até que 80% do trabalho é desse, não é nosso, né? É dele, não é nosso. Nós somos sabidões que ficam atrás da mesa dando as dicas, faça isso, faça aquilo, mas quem vai lascar mesmo para conseguir fazer é o paciente. Então é mais ou menos por aí, Cassinha. Mônica, teu Instagram tem um nome muito, para mim, muito chamativo, porque descomplicando a enxaqueca, para quem tem enxaqueca, eu acho que a pessoa que sofre de enxaqueca, como eu sofri a vida toda, vai correr para o teu Instagram, né? Como foi? Por que você resolveu colocar no centro do seu trabalho a enxaqueca? Porque, na verdade, é uma prevalência muito alta. Né? Eu comecei muito abordando as doenças autoimunes, mas tem uma correlação entre doença autoimune e enxaqueca também gigantesca, né? E aí foi uma coisa muito natural, assim, ir aparecendo aqui na internet, né? Mais essas pessoas interessadas em enxaqueca. Uma das formações que eu fiz também tem um módulo só de tratamento de enxaqueca. E a enxaqueca foi me conquistando, porque ela é uma doença extremamente complexa, é uma doença que a gente não entende todos os mecanismos fisiológicos que acontecem por trás dela, né? Todo dia tem coisa nova sobre enxaqueca saindo, então ela te força a estar atualizada, né? E o Descomplicando a Enxaqueca tá justamente para... Porque, assim, a maioria das pessoas que têm enxaqueca, elas têm diversos outros sintomas. E a ideia é que, assim, a maioria das pessoas vão em vários médicos. A gente está falando aqui, né, de terceirizar a nossa responsabilidade. A gente tem essa cultura. As pessoas vão ao médico para terceirizar a responsabilidade para o médico daquilo. Então, como a enxaqueca tem muitas comorbidades de tireoide, por exemplo, então ela está sempre em acompanhamento com um neuro, com um endócrino, com um psiquiatra, né? E a ideia é que você consiga juntar todos os sintomas, são todos fontes de uma única causa, que é um descompasso com a vida moderna.
né? Quem tem o cérebro enxaquecoso, ele é diferente das pessoas normais. Normais é ótimo, né? Das pessoas que não têm enxaqueca. Comuns, digamos assim. E ele funciona de uma maneira diferente. Ele tem uma coisa muito linda que eu acho que provavelmente foram os enxaquecosos que trouxeram a humanidade até onde a gente está hoje, porque é um cérebro que ele está mais atento, está mais ligado, então provavelmente, né, eram as pessoas que protegiam as comunidades, as tribos dos perigos e tal, mas por isso que a gente tem uma prevalência tão grande e tá aumentando. Sim. Conforme o estilo de vida. É uma doença que não se resolve se você não mudar o estilo de vida. Porque a causa dela é esse desequilíbrio da vida moderna. É o estresse que a gente causa pela alimentação, é o estresse que a gente causa com a poluição ambiental, com metais tóxicos, é o estresse que a gente se coloca com a cobrança de um ritmo de vida acelerado, onde eu não posso dormir, onde eu tenho que ser produtivo, onde descansar é mal visto. Isso tudo causa enxaqueca. Então, a ideia é assim, vamos descomplicar a vida, os sintomas e a enxaqueca vai embora, entendeu? É verdade. Eu posso falar até assim de cátedra, porque eu passei a vida com enxaqueca. A vida. Inclusive, eu tinha dor, a minha dor era tão constante, Mônica, que eu passava os dias, eu ia trabalhar com enxaqueca e como se isso fosse uma coisa comum, normal, né? E é triste a gente se acostumar com dor, né? Porque dor não é uma coisa que não deveria acontecer, né? E desde 2019 eu não tenho nem sequer uma dor de cabeça leve por causa da mudança da alimentação. É incrível como realmente a mudança de hábito na alimentação faz uma grande diferença na saúde da gente, né? Então, deixa eu perguntar agora para Ricardo. Afinal de contas, Ricardo, o colesterol alto é um vilão ou não é um vilão? Sabia que você ia chegar nessa pergunta aí. Eu não podia deixar você escapar dela, né? Deixou o Ricardo de fio dental agora. Bom, então, a aula que eu vou dar lá na Jornada da Rebelião é justamente sobre esse tema, né? Então, a minha aula vai ser no dia 7, né, que é na quarta-feira, é a primeira aula do dia, 7 da noite. Então, e eu vou falar sobre essa polêmica aí, né? Então, que é a questão das gorduras saturadas, do colesterol, né, e a doença cardiovascular, a aterosclerose. Então, esse é um tema polêmico e importante dentro dessa pauta das dietas de baixo carboidrato, justamente porque ainda é um dos empecilhos aí para maior aceitação das estratégias de baixo carboidrato no meio médico, ainda é o fato dessas dietas terem uma maior quantidade de gordura, né? Então, isso daí é um entrave, né, para muitas diretrizes aí aceitarem a estratégia low carb como tratamento aí, inclusive no diabetes. Então, se você pega hoje ali a diretriz, por exemplo, publicada esse ano, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a respeito do consumo de gorduras, né, tem uma diretriz que trata só disso. Né, e ela diz que, por exemplo, o paciente diabético não deveria consumir mais de 7% do total de calorias em gordura saturada. Né? Então, oh, meu Deus. Era 10%, veja, já era 10%, eles conseguiram diminuir para 7%. Então, assim, estou andando para o lado contrário, né? Então, você pensar um diabético, né? Você restringir ele a consumir no máximo 7% das calorias em gordura saturada, você está dizendo, em outras palavras, você está dizendo para ele não faça dieta cetogênica, né? Porque como você vai fazer dieta cetogênica consumindo 7% de gordura saturada? Não dá, né? Então, assim, existem aquelas estratégias de cetogênica, a keto light, né? Que você consome mais, você tenta consumir mais gordura mono, mais peixe, mais poliinsaturada, tipo ômega 3, assim, de forma que você consuma menos gordura saturada. Mas mesmo assim, mesmo você tomando esses cuidados, né?
trocando a manteiga pelo azeite, quer dizer, é muito difícil, né? É muito difícil de você conseguir respeitar esse limite aí de 7% de gordura saturada fazendo Claro. uma estratégia de cetogênica, principalmente para pacientes que têm uma condição econômica menor. Você não vai falar com um paciente que diabético que você está atendendo ali no sistema de saúde pública, falar assim, não, você tem que consumir azeite extra virgem e peixes, atum e salmão. Não, ele vai consumir manteiga, ele vai consumir carne de porco, é o que ele tem dinheiro para comprar. Né? Claro, E assim, eu estou interessado que ele reverta o diabetes dele. Né? Então, exato. se ele conseguir fazer uma estratégia dessa, com uma quantidade maior de gordura saturada, desde que ele atinja os objetivos de resolver os problemas de saúde metabólica que ele tem, tá ótimo, né? Então, e os trabalhos mostram que isso acontece, né? Então, esse é o problema aí na cardiologia que a gente tem, que o pessoal não larga a mão da história da gordura saturada, e é justamente por conta da questão do colesterol, né? Então, aí eu chego na pergunta que você fez. Por que, então, essa insistência em restringir a gordura saturada da alimentação? É justamente porque a gordura saturada tem essa associação com o aumento dos níveis de LDL. Então, o LDL colesterol, como você falou que tem muita gente que está falando para público leigo, o LDL colesterol é aquele que o médico costuma chamar de colesterol ruim, né? Quando a gente faz lá o nosso perfil lipídico e tem lá as frações do colesterol, uma delas é o LDL. E aí o médico fala, olha, seu colesterol ruim está alto, que é o LDL. Então, como em algumas pessoas o consumo de gordura saturada pode aumentar o LDL, e não é em todo mundo, né? Eu falei, em algumas pessoas pode acontecer, e aí é por conta disso que existe até hoje essa questão da restrição orientada por diretrizes da gordura saturada. Mas o colesterol é um assunto muito mais complexo do que a gente imagina. Né? Hoje a gente sabe que tem uma série de nuances aí, né, envolvendo o colesterol. Como você falou, colesterol faz ou não faz mal? Depende. Né? A resposta certa é depende. Depende do contexto, depende do contexto de saúde da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Ó. Tá. Se eu pego um paciente que tem, ele é tabagista e ele fuma 2 maços de cigarro por dia, ele chega para mim no consultório e fala, doutor, eu sou tabagista, fumo 2 maços de cigarro por dia, eu tenho a pressão alta, mas não tomo os remédios direito, ela está sempre alta. Mas eu ouvi dizer que colesterol alto não faz mal, meu exame que está com colesterol alto, eu estou tranquilo. Eu falo, olha, amigão, para você vai fazer mal, sim. Claro. Então, assim, se você fuma 2 maços de cigarro por dia e está com a pressão alta, você perdeu o direito de ter o colesterol alto. Né, Adolfo? É verdade. Sensacional, Ricardo. Você simplesmente perdeu esse direito. Então, assim, depende do contexto de saúde. Então, assim, o colesterol para uma pessoa que está com outros fatores de risco, todos controlados, está com a saúde metabólica ruim, né, resistência à insulina, aí, nesse contexto, o colesterol vai sim causar doença, vai contribuir, né, para que a doença apareça. Então, hoje em dia, boa parte do sucesso das estatinas, né, que são as medicações que a gente usa para baixar o colesterol, se deve ao fato de estar todo mundo doente, né? Então, assim, você cria o problema para vender a solução. Então, assim, quando a maior parte das pessoas está doente, abaixar o colesterol delas talvez ajude em alguma coisa, entendeu? Mas a gente teria que se preocupar em melhorar a raiz do problema, né? Não ficar tentando tapar buraco. Então, assim, o colesterol é um assunto extremamente complexo, né? Quem que me acompanha lá nas minhas postagens sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente da tradicional, mas justamente sempre batendo nessa tecla, né? Que o colesterol é contexto e que a gente tem que interpretar dentro de um contexto de saúde aí, ver quais são os outros fatores de risco, qual que é essas questões metabólicas aí, né? Então, a gente está passando por uma fase bem complicada, né, com a pandemia, onde a gente ouve-se muito falar em melhore seu sistema imunológico, fortaleça seu sistema imunológico. Então, Adolfo, o que é que a gente pode fazer
para fortalecer o nosso sistema imunológico sem precisar sair de casa, sem precisar ir para o médico? Excelente pergunta, Cassinha. Primeiro, deixa eu comentar uma coisa. Ricardo, você se ferrou, hein? Tá, tá com o tema mais polêmico, É mesmo, é verdade. mas muito importante e que realmente, cara, se o paciente estiver todo oxidando e inflamado, adorei o que você falou, perdeu o direito de ter o colesterol alto. Sensacional. Mas assim, Cassinha, para manter uma imunidade boa, na verdade, a gente tem que fazer um monte de bobagenzinhas pequenas. Uhum. Eu chamo bobagenzinhas porque elas estão envolvidas nos hábitos diários. Eu vejo muito paciente preocupado em o que eu vou tomar para minha imunidade ficar mais forte? Aí eu sempre pergunto, por que você quer sua imunidade mais forte? Em geral, as pessoas não têm noção do que seja o sistema imune. É verdade. Então, quando eu falo para elas, olha, a integridade da tua pele e das tuas mucosas já é sistema imune. Uhum. Sabe? Se você comer uma coisa estragada e vomitar, isso já é resposta, entre aspas, imune. Porque seu corpo já está ali colocando para fora uma coisa que está te fazendo mal. Todo o seu sistema inflamatório faz parte do seu sistema imune, ou vice-versa, o nome que queiram dar. Então, no fundo, o que a gente precisa é deixar o corpo trabalhar, porque o nosso corpo, pessoal, é casca grossa. Eu acho Ele engraçado quando sabe o que alguém... tem que ser Ele feito, sabe, né? isso aí, Moniquinha, ele sabe. Eu acho engraçado quando alguém fala para mim, eu vou tomar tal coisa, será que vai sobrecarregar meu rim? Eu falo, velho, teu rim passou 40 anos filtrando lixo. Você acha que você vai tomar uma merda num suplemento e isso vai sobrecarregar teu rim? Pelo amor de Deus, vai pensar, vai. Senta na pedra e vai refletir, porque não é possível. Verdade. Então, o corpo da gente ele é extremamente habilidoso. Se não fosse, a gente não estava aqui há tantos milhares de anos. Então, o que você tem que fazer, Cassinha? Primeira coisa, dormir. Se o pessoal entendesse o quanto o bom sono interfere na habilitação do sistema imune, ninguém perdia tanta noite ou tanto tempo de dormir. Segunda coisa, a alimentação adequada, que é o que a gente discute sempre. O que é a alimentação adequada do ponto de vista perfeito? Ninguém sabe. A gente discute aqui várias propostas. Cada um de nós vai ter pontos de concordância e pontos, talvez, de discordância. Estamos buscando. Entender, ter a humildade de entender que estamos todos buscando é importante, mas sabemos o que é ruim, né? Ultraprocessados, açúcar. A Mônica falou do açúcar que eu mais combato aqui e que eu mais gosto no sentido negativo, que é o trigo, né? Porque trigo é uma delícia, mas é uma desgraça. Então, se livrar dessas coisas é importante. Ter um hábito de hidratação adequado, então isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Exercício físico. Mas não posso sair de casa? Se faz em casa, dá para fazer? Dá. São coisas básicas que devem ser respeitadas antes de pensar em tomar, sei lá, o extrato do cogumelo azul do Smurf do Nepal. Entendeu? Então o pessoal precisa estar atento para isso. Então, se você cuidar da base, o que você construir ali em cima vai ser legal, vai ser bacana. Então, não se manter inflamado, né? Que é o paciente que o Ricardo estava falando, o paciente que está todo lascado, todo inflamado e está preocupado com um detalhe que se ele não cuidou do resto, não vai chegar. Se livrar de apurrinhação, perturbação na cabeça, entendeu? Às vezes isso significa se isolar de algumas pessoas que seja, né? Mas, não é? Eu tenho paciente, importante às vezes, também fazer esse detox, né, Adolfo? Claro. Ô, Cássio, tem paciente, às vezes, que minha prescrição para ele, pessoal, é assim, pega umas 6 pessoas e mande a merda. Porque você está precisando. É verdade. Sabe? A gente tem uma cultura que puxa muito para esse lado do martírio e a gente aceita muita coisa. Porque fulano é parente de tal tipo, porque ciclano é isso e aquilo. Eu falo, gente, numa boa, com todo carinho, vão tudo procurar o que fazer, porque senão você vai se lascar no processo. Então, cuidar dessas coisas básicas, Cássia. Antes de qualquer outra coisa, é isso. Certo. Mônica, uma pessoa que tem enxaqueca, ela está inflamada? Sempre a ligação da enxaqueca com a inflamação, ela existe sempre? Sim, sempre. Ela está sofrendo de inflamação, de estresse oxidativo, de diversas coisas aí que estão levando ao gatilho da enxaqueca, né? Até hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, achei muito engraçado, assim, uma seguidora falou que ela já tinha retirado o trigo e o açúcar em novembro, se eu não me engano, e que esse fim de semana ela tinha
ela tinha ido para casa da irmã, que teve aniversário, comeu bolo, comeu pão, comeu um monte de coisa e tava toda desarranjada, né? E aí, já pegando um gatilho aí do que o Adolfo falou, a gente melhora muito simplesmente da gente tirar o que está atrapalhando. É verdade. Tirar o que está inflamando, né? Tirar as nossas fontes de estresse, porque comer produto industrializado, cheio de conservante, aromatizante, corante, tá estressando o nosso corpo, né? Claro. Não são só as pessoas também, as pessoas também estressam. O estresse por si só, né? E às vezes a gente mesmo se causa estresse, claro. cobrança, mulheres principalmente. Mulheres principalmente. Né? A gente tem que ser toda perfeita, né? Tem que fazer tudo perfeito. E aí, o estresse por si só, ele faz a gente não aproveitar todos os nutrientes como deveria do que a gente come. Ele afeta totalmente o intestino. Então, o cérebro e o intestino estão totalmente conectados. Se o que eu estou colocando para dentro, seja de emoções, seja de relacionamentos, seja de comida, está causando inflamação no meu intestino, vai causar uma cascata inflamatória ali no cérebro, né? E isso traz a enxaqueca. A enxaqueca, ela é a inflamação no cérebro. É que tem diversos mecanismos que ativam essa inflamação ali do trigêmeo, né? E são diversos. Por isso que tratar a enxaqueca só com alimentação também não resolve, ajuda muito. Mas se eu não tô atenta a todos os outros aspectos do estilo de vida, e o que é estilo de vida? A gente fala aqui, de uma maneira simplista, é sono, atividade física, alimentação, né? Mas é tudo que eu faço no meu dia a dia, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Como eu uso meu tempo, é meu estilo de vida. Como eu gasto meu dinheiro, diz muito do meu estilo de vida. A quem eu dou prioridade, as coisas que eu dou prioridade, estão dizendo muito do meu estilo de vida, né? Sim, é verdade. Doutor Ricardo, qual a ligação entre a resistência à insulina e as doenças metabólicas e os riscos cardiovasculares? Tem tudo a ver, né? Uma ligação total, né? Então, na verdade, quanto mais a gente estuda aí as doenças cardiovasculares, mais a gente chega, né, nessa questão em comum aí, que é a hiperinsulinemia, né? Que é o que acontece aí de mãos dadas com a resistência à insulina, né? Quer dizer, quando você começa uma coisa leva a outra, né? A hiperinsulinemia e a resistência à insulina, elas acabam aparecendo aí quase que ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, várias doenças cardiovasculares, elas têm essa ligação aí com a resistência à insulina, hipertensão, a doença aterosclerótica, a própria insuficiência cardíaca. Então, a insulina elevada, né? A insulina, ela faz parte do nosso aí metabolismo, um hormônio essencial para uma série de funções. O problema é quando ela está em excesso, né? Quer dizer, os comportamentos inadequados da pessoa, seja aí na alimentação, seja no sono, no estresse, né? Que a Mônica falou, no sono, que o Adolfo falou. Então, todos esses comportamentos inadequados acabam tendo uma resposta aí do ponto de vista metabólico aí no nosso corpo, alterando, né? Então, estresse, cortisol, né? O sono, por que parece, ele mexe com tudo, né? Leptina. As pessoas nem imaginam, né, que o sono tem tanta repercussão do ponto de vista metabólico, mas então esses comportamentos, esses hábitos inadequados vão afetar o nosso sistema aí, neuroendócrino, e aí você começa a ter essa oscilação dos hormônios. E aí a resistência à insulina, né, a hiperinsulinemia e a resistência à insulina acabam afetando outros sistemas. Então, por exemplo, um dos efeitos da insulina aumentada é ativar o sistema nervoso simpático. Mais, hiperativação do sistema nervoso simpático. Hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, são nomes complexos aí, mas do nosso corpo, que regulam uma série de coisas. Vasoconstrição, vasodilatação, retenção de sódio nos rins. Então, assim, os sistemas estão todos interligados. Então, quando a gente bagunça essa parte hormonal, a parte metabólica, você bagunça tudo junto, né? Tá tudo ligado.
Então não dá para você bagunçar uma coisa só sem interferir no resto. Você bagunça tudo. E aí, então, a resistência à insulina, ela não vai causar só problemas endocrinológicos, ela vai influenciar no sistema cardiovascular através da ligação com esses outros sistemas que eu falei, né? E aí isso vai influenciar o coração, né? E aí acaba aumentando a incidência dessas doenças aí que a gente sabe, né? Que a hipertensão, do ponto de vista cardiovascular, são as que causam maior morbidade, né? Morbimortalidade. Então, hipertensão, insuficiência cardíaca e doença coronariana são as principais aí que a gente tenta evitar e que são as que causam mais problema. Então, a resistência à insulina, até o Dr. Souto, numa das aulas que ele dá aí, ele coloca uma figura que aquilo lá ficou na minha cabeça, né? Que é o cachorro latindo para a árvore errada. Né? Então, ele coloca aquela figura clássica lá do cachorro latindo para uma árvore e o gato está em cima da outra, né? E aí ele coloca, né, que o colesterol na árvore que o cachorro está latindo, e na outra árvore está a resistência à insulina, assim, metabólica e tudo o resto, não quer dizer... E a gente ficou durante muito tempo se preocupando aí com o colesterol, enquanto que o problema está na outra árvore, né? Então, é o que você falou, e a resistência à insulina é um fator de risco, sem dúvida. Se você colocar um peso aí para os fatores de risco e comparar a resistência à insulina com o colesterol, por exemplo, já que a gente tocou nesse assunto, a resistência à insulina causa muito mais estrago, né? Então, se fosse escolher um para combater, sem dúvida a resistência à insulina seria a escolhida, né? Vamos falar agora um pouco sobre a jornada da rebelião saudável, né? Adolfo, qual vai ser a tua palestra? Do que você vai falar na jornada? Vou falar sobre isso agora, mas tenho que comentar, porque não dá para ver esses dois falando sem comentar, porque está muito bom. É que as duas perguntas que você fez para eles, Cassim, elas acabam se conectando. Claro. Porque todo esse processo de aumento do processo inflamatório subclínico, que é aquele processo inflamatório que a gente não enxerga de forma objetiva, ele garante a manutenção da enxaqueca, ele garante a manutenção da agressão que vai levar, por exemplo, a uma obstrução de artéria, ele garante toda a agressão que vai levar a osteopenia e sarcopenia, né? Então, garante, por exemplo, a manutenção de um status diabético quando o paciente, na verdade, ainda não tem uma falência da resposta pancreática. A gente poderia fazer ele regredir, só que a turma prefere dizer que o cara é diabético e meter remédio nele. Então, tudo isso está conectado de forma muito íntima. E assim, o Ricardo falou muito da insulina, eu acho bom quando ele fala isso, porque quando a gente fala de insulina, Rick, tem muita gente que já está dizendo para a gente que a gente é o tarado da insulina, né? Como se a insulina fosse a única coisa importante. Ela não é a única coisa importante, mas ela é muito importante. Ela é um grande... Eu acho que diria até que é o ator principal dessa história. Eu acredito nisso também, Cassinha, porque a insulina interfere em muitas outras coisas no organismo. A insulina interfere até na sua conversão de esteroides. Então, você tem um monte de meninas com síndrome de ovário policístico, que, na verdade, o problema que elas têm de base é a hiperinsulinemia. E por interferir na produção de corticosteroides, você vai interferir também na produção de cortisol. Sim. Hoje, o maior problema que a gente tem é deficiência na produção de cortisol, não é excesso. O pessoal adora falar, olha, eu estou estressado, meu cortisol está alto. Eu falo, olha, se está estressado há muito tempo, seu cortisol já não consegue mais ficar alto. Esse é o problema. Você perde o seu anti-inflamatório natural. Vai acontecer o quê? Você vai acabar tendo que tomar, né? Porque está faltando, né? Então, tudo isso se conecta demais. Eu achei sensacional vocês dois falando. Eu tinha que falar alguma coisa para ficar bonito junto com vocês. Mas então, na jornada, eu vou estar falando sobre um tema, que é um tema que eu polemizo aqui há muito tempo, que é o que significa, de fato, emagrecimento. Nós aprendemos de forma muito incorreta a relacionar emagrecimento com perda de peso. E isso atrapalha absurdamente tanto a interpretação dos pacientes sobre os processos, quanto até nosso posicionamento profissional. Isso atrapalha muito. Porque enquanto você estiver perseguindo a perda de peso, você não está perseguindo o que deveria, como o cachorro latindo para a árvore errada aí que o Ricardo falou. Exato. A gente precisa de otimização metabólica, e isso, muitas vezes, eu posso até dizer, pessoal, hoje, talvez, na maior parte das vezes, não envolve perda de peso. Porque é engraçado como, eu não me lembro quem foi o pesquisador que falou isso agora, mas o cara falou uma coisa brilhante. Hoje, a nossa obesidade é muito mais por sarcopenia relativa do que por excesso de gordura.
E aí acontecem fenômenos como o Ricardo falou dele, que ele era magro, mas estava com a barriguinha, tinha uma gordura a mais. Então, quando você vai ver, eu tenho um monte de obeso magro aqui. É aquela pessoa que ela está dentro do peso, né? O IMC está correto, mas o metabolismo está todo bagunçado, porque quando você vai fazer uma avaliação, o cara às vezes tem 30% de gordura e está magro. Então eu vou falar sobre esse tema, tentar trazer para as pessoas a percepção de que no processo de emagrecimento é possível que você ganhe peso. Uhum. E muitas vezes os processos mais bem-sucedidos que eu tenho aqui, todos no final tinham um peso maior. Porque você tirou o excesso de gordura, começou a ganhar massa muscular, uma diferença de densidade de uns 40%, então o músculo pesa muito mais. Sim. E aí, ali na balança, às vezes o cara queria ficar levinho, ele não ficou levinho, mas está lá com a musculatura dele bem, o metabolismo corrigido, e é isso que realmente importa. Então, minha palestra vai ser sobre esse tema. Vai ser sensacional. Eu não quero perder nenhuma palestra dessa jornada, que vai ser de 5 a 11 de julho. Serão 21 participantes, 21 palestrantes. E olha, a gente vai ter essas feras lá na Jornada da Rebelião Saudável. O doutor Ricardo já disse qual é a palestra dele. Mônica, você disse no começo, mas eu não lembro mais, não recordo. Você pode repetir qual é a sua palestra? Eu vou falar de comportamento, como colocar em prática os hábitos, né, que a gente vai falar durante todas as palestras desses dias, porque a minha palestra vai ser a última, então eu vou dar uma fechada e pensando do ponto de vista comportamental, emocional, social, psicológico, como é que a gente coloca essas coisas em prática? Porque vai todo mundo sair com muitas ideias, Claro. animado para colocar em prática, e eu quero que todo mundo consiga colocar em prática. Exato. E a gente sabe que às vezes, né, é fácil quando a gente está empolgado, depois que a pilha abaixa, fica mais difícil. Então, como é que a gente faz para manter depois que acabar aquele êxtase inicial, né? Então, vai ser um evento que vai fazer a diferença, não só no Brasil, mas tem muita gente de fora, né, em outros países, que vão assistir as palestras e que estão comprando os ingressos. Inclusive, o segundo lote acaba amanhã, né? Isso, de 22. Exato. Então, quem não se inscreveu ainda, corre para pegar o preço do segundo lote, porque vai ser um evento que vai mudar a cara do Brasil e da saúde e da nutrição depois dessa jornada da Rebelião Saudável. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo tempo que vocês me deram, e o tempo é precioso e a gente sabe disso, e espero que vocês tenham muito sucesso, não somente na jornada, mas na vida pessoal e na vida profissional de vocês. Obrigado, tá? Querem deixar alguma mensagem para as pessoas que ainda não se inscreveram? Por favor. Começa pela Mônica, né? Nós somos cavalheiros. Claro. Bom, eu acho que quem está aqui, quem já escutou o que a gente está falando, já está dando um primeiro passo para melhorar a sua saúde. André falou aqui agora há pouco que o ruim é quando as pessoas estão com uma inflamação, mas não tem sintomas aparentes. Se você procurar sintoma, você vai encontrar. Então, vamos começar a trabalhar na prevenção antes que isso vire um problema, antes que você tenha que ir lá no Dr. Ricardo colocar um stent, né? É verdade. Então, a gente está fazendo isso tudo com muito carinho, todos nós, a gente quer levar essa informação, porque a gente sabe que esse tipo de informação vai demorar a chegar nas universidades, né, nas formações aí. É verdade. Tudo que a gente estuda hoje, até chegar num livro que é ensinado na faculdade, vai demorar uns 20 anos. Né? Então, ninguém tem esse tempo a perder. Então, venham todos para a jornada. É isso aí. E eu quero agradecer muito a esses queridos aqui, vocês todos, porque se deixasse eu ficava a noite inteira conversando com todos. Mas olha, eu quero deixar aqui também, lembrar vocês que depois que passar a jornada, a gente vai fazer lives individuais, que eu quero explorar um pouco mais a expertise de vocês. Por favor, doutor Ricardo, diga aí sua mensagem para as pessoas que ainda não se inscreveram na jornada. Não, eu acho que assim, é uma oportunidade, né, para as pessoas entrarem nesse mundo aí, né, que eu acho que todo mundo, quando assiste alguma live com a gente aí, percebe a empolgação quando a gente fala sobre o assunto, né? E essa empolgação tem um motivo, né? Que a gente
ver isso na prática, né, nas pessoas que a gente consegue ajudar no nosso trabalho, né? Todos nós aqui, no dia a dia, a gente já ajuda nossos pacientes aplicando essas estratégias que a gente tanto fala. E por isso a empolgação, a gente vê que as pessoas estão melhorando e a gente quer ampliar isso daí, né? Então a ideia de fazer a jornada é justamente para atingir mais pessoas, né, com essa mensagem, e que as pessoas consigam aí ser proativas, né, como o Adolfo falou, uma atitude proativa de buscar o conhecimento e começar, por conta própria, aplicar aquilo na vida delas e melhorar a sua saúde, né, para não precisar de nós, médicos, aí depois. Eu quero que ninguém precise do cardiologista, mas para isso eles precisam melhorar os hábitos, e a ideia da jornada é justamente isso daí, tá bom? Maravilha. Adolfo. Minha vez. Você Antes de agora. tudo, agradecer a oportunidade, pessoal. Um barato estar aqui com vocês. Mônica, eu falo a mesma coisa. Dava para ficar aqui até de manhã fácil. Fácil, fácil. Então, muito legal. Agradecer ao pessoal porque, olha, a turma vai deixando um monte de frases bonitas e elogiosas. E eu agradeço 1000 vezes e peço sempre desculpa porque não dá para a gente responder se a gente não fala os temas, né? Então, obrigado a vocês que assistiram e que mandaram um monte de frases carinhosas aí ao longo da nossa conversa. Eu diria para o pessoal que ainda não se inscreveu, não perca tempo, porque a oportunidade de ver 21 profissionais engajados, dando lá sua contribuição, de uma forma que é justamente para quem não é profissional entender, isso é uma oportunidade ímpar. Com mais um detalhe que eu acho muito legal, se você for olhar, todos nós da Rebelião, a gente não concorda em tudo. Tem coisas que a gente concorda, tem detalhes que a gente discorda, e isso é bom, isso enriquece o diálogo, enriquece o debate. Eu acho que as pessoas precisam ver para começar a entender que essas dicotomias imbecis que a gente vê se proliferar cada vez mais hoje em dia, não é só no Brasil, é em boa parte do mundo, se você não está comigo, você está contra amigo. Isso não existe. Né? Isso não existe. Nós vamos ter dentro da Rebelião o pessoal que vai defender um estilo de vida plenamente carnívoro. Você vai ter o pessoal que vai defender uma low carb mais moderada, você vai ter quem vai defender outras ideias, então você vai ter quem não vai nem falar sobre alimentação, vai falar sobre outros aspectos. Então, assim, eu acho extremamente importante as pessoas terem a oportunidade de ver todas essas ideias, de ver alguns contraditórios que vão acontecer e começar a formar suas próprias ideias dentro dessa nossa chamada ao protagonismo, né? Então, meu pensamento é esse, eu acho que vai ser muito bom tanto para quem assiste quanto para nós, né, que vamos participar. Claro. Vai ser uma oportunidade ímpar. Então, vamos lá, gente. Todo mundo corre para aproveitar o preço que acaba dia 22 o segundo lote. E vamos entrar nessa rebelião que vai ser em prol da nossa própria saúde, né? A gente vai ter 21 profissionais maravilhosos, muito competentes, dispostos a dividir com a gente o conhecimento deles. Então, vamos aproveitar essa chance única, tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.